Glória a Deus. Aleluia, né? Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor. E se você cochilar, vai perder, porque vai ser bem rápido, viu? Sobre domínio próprio. Domínio próprio. Quando a gente vai falar a respeito de domínio próprio, nós vamos ver alguns textos na palavra do Senhor. Nós vamos perceber o tamanho da nossa responsabilidade. Muitas pessoas, elas dizem que pecam porque são fracas, né? As pessoas dizem que pela natureza humana, então elas caem. Então elas começam a dar desculpas para as suas falhas, seus erros. Elas vão chegar todas diante do Senhor. Nós estamos estudando também no AME e estamos num momento chamado dos juízes de Deus, né? O juízo eterno de Deus. Porque um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar. Então, muitas vezes nós estamos dando desculpa para os outros e para nós mesmos. Mas quando nós vamos ler a palavra do Senhor, aí nós percebemos um problema sério. É que a responsabilidade dos nossos atos é totalmente nossa. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não adianta desculpar-se diante de Deus. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Gálatas, é um texto muito conhecido, Gálatas capítulo 5, nos versos 22 a 25. Servir ao Senhor é algo estreito, né? A porta larga é fácil, ela é boa, só que ela leva ao abismo, né? Ela leva à perdição. Por isso o negócio é estreito, né? O negócio, ele é estreito. Diz assim: mas o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 a 25, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e, por fim, o último é o quê? Domínio próprio. Tem uma antes aí que já mexe com muita gente, né? Porque tem muito irmãozinho que conhece a palavra de Deus, mas é estressadinho, né? Quer bater nos outros, quer isso e aquilo outro, né? O fruto já está dizendo mansidão e domínio próprio. E tem esta última expressão no versículo que ela é fantástica, ela é profunda, assim como toda a Bíblia. Diz assim: contra estas coisas não há lei. Não existe lei. Não existe nada regulando quem ama, é alegre ou transmite alegria, quem tem paz, quem tem paciência, quem é amável, quem é bondoso, quem é fiel, quem é manso e se domina. A palavra de Deus diz que contra todas estas características do fruto não há lei. E eu olhando para isso aqui hoje, lendo, eu disse, não é que é verdade? Na nossa legislação brasileira, não tem nada regulando isso. Nós temos Código Civil, que regula um monte de coisa, nós temos Código de Processo Civil,
nós temos a consolidação das leis trabalhistas, que quem é empregado deveria saber bem direitinho, de qual é salteado que está nela, né? Para a tristeza dos patrões. Nós temos a legislação tributária e nós temos uma vasta legislação penal, mas você não vai encontrar nada falando a respeito ou regulando estas nossas atitudes. Impressionante, né? É profundo. Lê, você vai ver, não há lei para quem comete essas coisas. Há lei para quem adultera, para quem mata, para quem rouba, para quem furta. Não é? Há lei. Mas para estas características não há lei. Aí ele continua dizendo: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Vou deixar na cruz, cantou agora aqui, não foi? Crucificaram a carne. A cruz só serve para isso, viu? Para crucificar a carne. Então, olha, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Eva desejou aquele bendito fruto, deu mal, né? Nós desejamos. Quando ele está falando de desejos, sempre há uma inclinação para as coisas carnais. Por isso ele diz: com as suas paixões e os seus desejos. Aí ele continua dizendo: se vivemos pelo Espírito Santo, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Então, se eu vivo pelo Espírito Santo, isto vai ser demonstrado porque eu estou andando pelo Espírito Santo. Viver é algo até meio que subjetivo, andar não, é atitude. Então, andar pelo Espírito Santo significa que você está vivendo pelo Espírito Santo. Amém? Então, olha, domínio próprio significa controlar as nossas emoções e atitudes. Domínio próprio é nós controlarmos as nossas emoções e atitudes. A emoção pode ser controlada? Pode. E deve. Ela não tem que nos dominar. Nós é que temos que as dominá-las. Por isso, controlar nossas emoções e atitudes. Em outras palavras, controlar-se a si mesmo. Se você controla as suas emoções e as suas atitudes, você se controla. É fato. E eu vejo um monte de gente dizendo assim: olha, eu sou bem facinho de sair do controle, viu? Tá ruim, né? Tá ruim. A doutora disse assim: você não pode ter raiva. Antes da cirurgia e agora também. Ela disse que eu ainda não posso ter raiva, né? Digo, tá ruim, né? Tá ruim. Mas nós precisamos controlar as nossas emoções. De forma objetiva, domínio próprio é dizer não à vontade de fazer algo. Dominar-se é dizer não à vontade de fazer algo, tá? Forma objetiva, dizer não à vontade de fazer algo que vai causar dano
sofrimento, tristeza, remorso, ou o que é pior, desagradar a Deus. Então, quando nós não temos domínio próprio, acabamos cometendo ato que nos causa problemas. Quantas pessoas estão nos presídios porque não tiveram domínio próprio, puxaram a faca, um revólver, atiraram em alguém, mataram ou feriram, não é? Não teve o domínio próprio. Quantas pessoas estão hoje no IJF porque não tiveram domínio próprio, beberam, saíram nas suas motos, nos seus carros, sem menor condição de pilotar, dirigir, causou acidente. Então, causa um problema para si. Quantas pessoas não têm vivido hoje com vontade de morrer, porque os seus impulsos a fizeram destruir o seu lar, a sua família, por falta de domínio próprio? Quantas pessoas não estão amarguradas hoje, porque deram lugar à carne, às paixões, não se controlaram e destruíram sua saúde. Então, Gálatas 5, 22 a 25, é uma palavra bem clara para nós, de que o domínio próprio impede-nos de justificarmos as nossas atitudes que vão desagradar a Deus e que também vão nos fazer mal. Porque, deixa eu ser bem claro, o que a gente faz que desagrada a Deus também nos ofende. Não ofende aos outros, terceiros. Ofende sim, mas também nos ofende. É por isso que muitas pessoas estão sofrendo por falta de domínio próprio. Por se apressar em falar o que não deve, falta de domínio próprio. E quando você abre a sua Bíblia, tem alguns outros textos aqui. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Olha o que a palavra de Deus diz para a sua igreja. Não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia é a palavra santa. A Bíblia é a palavra viva do nosso Pai eterno. É ela quem movimenta e transforma a gente, viu? 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Primeiro, a vontade de Deus nesse texto é que você seja santo, que você seja separado. Aí eu gosto, quando você lê Salmo 1, logo no primeiro versículo, ele diz: bem-aventurado aquele que não anda em rodas de escarnecedores, que falam mal de Deus, que lhe aconselha contra a sua família, que lhe aconselha a ser um mau empregado ou ser um mau patrão. Porque tem gente que aconselha o sujeito: rapaz, você precisa sugar mais dos teus empregados, tem que tirar deles. E tem aqueles que aconselham aos empregados: deixa de ser besta, tu não está recebendo para fazer isso, né? Então são maus conselhos. Então a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda daqueles que escarnecem. Por isso,
A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Se você gosta de estar conversando com alguém, procure aquele que está orando, aquele que está de joelhos, aquele que está buscando a palavra de Deus, aquele que quer o melhor para a família dele e para você, que quer que você se aproxime. Mas a gente tem mania de querer se afastar desses. Esse irmão é muito enjoado, é muito chato. Gosto dos meus amigos lá que me abraçam, me beijam. É o perigo de Satanás, é o perigo do inferno. Aí ele diz uma coisa bem interessante, logo na continuidade. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. A gente sabe que uma grande parte, eu diria que de 80% a 90%, do distanciamento do homem de Deus está envolvido com a área do sexo. Porque as pessoas estão, às vezes, dentro da igreja, estão adulterando. Tem homens traindo suas mulheres, tem mulheres traindo seus maridos. E tem gente que diz, rapaz, eu já vi pessoas do meu trabalho dizer assim, rapaz, o importante é a mulher não saber de nada. Eu digo, a questão é que quem manda para o inferno está sabendo. Eu estava a trabalho quando eu fui para a China, mandaram tanto eu ir para a China que eu acabei indo para a China. Vai para a China. E eu estava a trabalho, longe, né? É longe, 25 horas de voo. E quando foi uma noite, alguns colegas disseram, Lance, vamos para a boate. Eu digo, o quê? Vou não. Rapaz, a gente está longe do Brasil e ninguém sabe de nada não. Eu digo, mas tem quem saiba. E às vezes, é nessa história, nesse caminho que a gente vai. Ninguém está vendo, mas a gente precisa tomar cuidado com a imoralidade sexual. E hoje está envolvendo tudo. E tem gente com medo de falar disso, né? Porque é um caso sério. Falar de púlpito. E eu falo uma coisa e eu não tenho medo. Porque a Bíblia diz que é assim, e ela diz que é assim, e eu vou até o fim dizendo que é assim. Ela diz que sexo é só entre um homem e uma mulher após a bênção. Cada um vive do jeito que quer, mas a gente precisa dizer a verdade. Tem que viver, né? Mas a imoralidade sexual está aí. Viu que saiu uma notícia agora que fulano, tudo envolve gente que é das mídias, né? Fulano agora que vivia com a esposa depois de, parece que 20 anos, trouxe para dentro de casa, agora é uma vida a 3. Começa a confusão do diabo. E tem gente com medo, rapaz, não vamos falar isso não, porque isso é preconceito. Preconceito é a gente olhar para um ser humano e ficar condenando e julgando. Mas atos que contrariam a palavra de Deus têm que ser denunciados. É preconceito dizer que um assassino é um homicida? Não é. Não está na Bíblia? Aí ele diz aqui, verso 4, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então, o homem tem que ter uma mulher e a mulher é um homem. Acabou-se. Não tem outra conversa. Não tem essa história de que a gente vai... O sujeito
chegou para mim e disse assim: rapaz, cuidado para tu não se enganar, como se eu andasse atrás de mulher, né? Porque tem muito homem aí que, se você, quando for ver, muita mulher, quando você vai ver, é homem. O sujeito vai, homem, para a Tailândia, e volta a mulher de lá. Eu digo: não volta não. Ele pode ter até dilacerado seus órgãos, mas ele continua, se for homem, continua tendo próstata e continua ali. Mesmo que ele arranque, o seu DNA continua sendo o mesmo, não muda. Porque Deus não fez uma terceira opção, nem quarta, nem quinta. Só fez duas. Está na palavra dele, né? Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Provérbios fala uma coisa muito importante para nós. Provérbios diz assim, 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ele está falando que como uma cidade sem proteção, né? Naquelas épocas, a gente está vendo uma guerra que está invadindo, né? Um país invadindo o outro, no leste europeu. Tem uma história, tem uma confusão, que a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas quando o provérbio está dizendo isso, ele está dizendo numa época em que povos de tempos em tempos queriam sair para dominar outros povos. Aí as cidades que tinham aquele povo era com muro para proteger. Aí então Provérbios diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, a pessoa que não consegue ter o domínio próprio é uma pessoa que está fragilizada, pode ser destruída. E você que a cabeça esquenta rapidamente, já notou que sempre tem alguém que se aproxima de você para esquentar, para botar uma lenhazinha nela, para queimar? Lenha não, porque vai devagar, uma gasolinazinha logo para... Tem pessoas que esquentam a cabeça daqueles que no instante ficam quentes. É um enviado do inferno que vai para você sair do seu domínio e se tornar alvo fácil de Satanás e destruir sua vida. Porque como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então vamos aprender a nos dominar, a ter domínio. Quem manda primeiro em mim é Deus, e depois sou eu. Então eu não vou fazer as coisas porque as pessoas estão aqui soprando meus ouvidos, né? Mulher, deixa de ser besta, larga teu marido. Homem, rapaz, está perdendo teu tempo, a tua juventude. Tem umas 3, 4 meninas ali, rapaz. Glória a Deus. Chuva, né? Chuva de bênção. Eu saí uma vez com 2 colegas, eu era solteiro ainda, viu? Então a Sônia pode ficar despreocupada. Eu saí uma vez com 2 colegas e fui no Zé Walter, naquela avenida da entrada do Zé Walter, tinha uma época que tinha umas feiras, que era de ponta a ponta, era uma festa medonha ali, né? Tinha umas feiras, não sei se era na época de São João, eu não estou lembrado, mas era uma festa grande. Eu acho que o Nonato andava por lá, não sei se eu me encontrei com ele por lá alguma vez, né? Mas...
Festa junina, né? Mas eu já servi ao Senhor. E andando com esses dois colegas, no meio, eu encontrei muita gente que eu conhecia. A maioria, aliás, todos que eu conhecia, me chamou para tomar um trago, para beber. E quando chegou certo momento, eu disse: até agora, nenhum desses me ofereceu um churrasquinho, me ofereceu um pratinho. Mas bebida todos me ofereceram. Lá, senta aí, eu vou pagar pratinho. Eu tenho um copo aqui, toma aqui um trago aqui, bebe. Porque é isso que o mundo oferece. É isso que os nossos falsos amigos nos oferecem. Porque quando a gente tem um amigo de verdade, ele oferece a palavra de Deus, ele oferece aquilo que dá vida e não morte, não destruição. Agora a gente fica muito cego, né? Então estes muros derrubados é uma fragilidade, e é por isso que o mundo está cada vez mais complexo. 1 Coríntios 10:13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. É a palavra de Deus que diz. Se você, não, mas eu sou tão fraco que eu não aguentei. Eu estava tão cheio de problemas que eu não aguentei. Eu estava com tanta ansiedade que eu não aguentei. Tudo desculpa do inferno. Mas ele está dizendo: Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Viu? Quando a gente estiver na mira de Satanás, sendo atacado por todos os lados, você não sabe nem por onde é que está vindo os mísseis, nem as minas. Você sabe que Deus providenciará uma saída para você. Então, sem desculpa, não adianta chegar lá chorando: Senhor, era fraco, Senhor. 2 Pedro 1:5-8. Como está chovendo, a gente pode ir até terminar a chuva, né? Que vocês não vão poder sair mesmo, né? Está chovendo, ninguém pode sair, né? Pode chover, né, Senhor? Amém. Olha, isso é um chicote, viu? Mas se vocês acham que eu estou aqui feliz, que eu estou falando isso para você, ou para vocês, é um grande engano. Eu estou falando aqui para mim, viu? Estou falando para mim. Se você for esperto e sábio, ouça e pega para você. 2 Pedro 1:5-8 diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Ele começa esse texto falando de fé. E fé é a base da nossa vida cristã. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente precisa da fé. Quando a gente partir para a glória, a fé não vai mais. A fé, a esperança e o amor, né? O maior deixa é o amor, né? A fé vai se acabar, porque quando a gente subir, não vai precisar de mais fé. Nós vamos estar frente a frente com Deus o tempo todo. Não vai haver necessidade desta força de Deus entrando em nós para que a gente venha agir mediante fé, né? Venha ter as atitudes pela fé. Mas até lá a fé ela está existente. Ela é a base da nossa vida, da vida cristã. Não existe vida cristã sem fé, certo? Paulo diz: acabei a carreira e guardei a
fé. Não é assim que ele diz? Por quê? Porque quando estiver com Deus, não vamos necessitar mais de usar esse instrumento extraordinário e fabuloso que é fé. Mas enquanto estamos vivos aqui na terra, a fé ela tem que ser operante, ela tem que ser real, ela tem que ser viva em nossas vidas. Então ele começa o texto falando sobre a fé. Empenhem-se para acrescentar à sua fé algo chamado de virtude. Né? E a virtude, conhecimento. Você só tem conhecimento lendo a Bíblia, viu? Tem uma estatística norte-americana que diz que 50% dos pastores americanos não leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Quem é pastor, quem é presbítero, quem é diácono, quem é professor de escola bíblica, deixa eu chegar lá depois, né? Não se concebe que com 10 anos de fé ainda não tenha lido a Bíblia pelo menos 10 vezes. Toda. E não é possível que quem conhece a palavra de Deus, que aceitou Jesus Cristo, não leia a Bíblia. Pelo menos todos os dias. Pelo menos todos os dias. É inaceitável que aquele que um dia se encontrou com Jesus Cristo não abra a Bíblia, pelo menos 2, 3 versículos todos os dias. Mas ele diz que a virtude e o conhecimento, e com o conhecimento acrescentar o domínio próprio. De novo, falando de domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. Quando você tem domínio próprio, você vai ter que perseverar, viu? No conhecimento da palavra, vivendo a palavra e indo em busca da eternidade. E a perseverança, a piedade. Nós não fomos chamados para sermos chamados de santos, chamado 2 vezes, né? Sem a gente estar abençoando as pessoas, sem estar cuidando, sem estar socorrendo. Isso é piedade. E a piedade é a fraternidade, viver com os irmãos, né? E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, quando alguém está dizendo, rapaz, eu não faço nada para o reino, eu sou completamente improdutivo, é porque a palavra de Deus não está gerando você ou em você o que está aqui. Você não está vivendo a palavra do nosso Deus. Mas quando nós vivemos, nós somos operantes e produtivos. Operante é aquele que realiza, né? E produtivo é aquele que vê o fruto. Aí eu pergunto a você, você é capaz de visualizar os teus frutos para a eternidade? Ninguém precisa nem responder não, viu? Isso aqui é uma pergunta só para mexer com a nossa estrutura. Porque quem tem que ver sou eu e você, né? Eu tenho que ver o meu, você tem que ver o seu. E eu vou dizer uma coisa para vocês, estar aqui na frente com o microfonezinho falando não é fruto não, viu?
Se vocês acham que eu estou achando que eu estou fazendo alguma coisa, porque eu estou com um microfone aqui falando, eu estou só cumprindo uma obrigação por ordem dele. E como servo eu tenho que fazer isso. O fruto é o que eu faço além da minha obrigação. Faço por prazer, por vontade. Para finalizar, parou de chover? Romanos 8, de 8 a 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É muito sério isso. É muito sério, irmãos. Um versículo desse é uma coisa... Olha, a Bíblia, ela é a verdade. Na Constituição Federal, tem umas cláusulas que é chamada de cláusulas pétreas, ou seja, nem reunindo todo o Congresso Nacional e votando, pode mudar. Ela é uma cláusula pétrea, ela é pedra, certo? Não pode mudar. Um versículo como esse é uma cláusula pétrea, não tem como mudar. E ela não faz doutrina. Isso aqui não faz doutrinas. Ela faz ideologia de vida. É uma coisa diferente. Porque o que as religiões fazem? Elas costuram um bocado de texto bíblico para sair formando lá as suas doutrinas. Aí corre o risco, né? Mas quando você diz assim, ó, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, eu quero é ver você encontrar alguma igreja querendo falar sobre isso. Porque é a mais pura verdade. Pois quem é dominado pela carne não agrada a Deus. E o nosso objetivo é agradar o nosso Pai, viu? Verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, coisa boa, né? Ninguém aqui está sob o domínio da carne. Só se quiser. Mas do Espírito. Do Espírito Santo, né? Agora vem um detalhe. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Aí cada um sabe, né? Cada um sabe. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aqui a palavra de Deus é muito clara para nós. E quem tem o Espírito de Cristo, vai se espelhar em Cristo, para ser servo e para abençoar. Amém? Então que a gente exerça o que a palavra de Deus nos deu, domínio próprio. Que a gente exerça o domínio próprio. Ninguém pode dizer que não tem. Porque se você não tiver o domínio próprio, você tem um problema de insanidade mental. Porque só os insanos não conseguem se controlar. Mas a gente, mas sendo pessoas normais, se a gente não se controla, é porque a gente não quer. Então o peso da responsabilidade está sobre nós. E não há desculpa. Então que a gente viva esse domínio próprio, com base na palavra de Deus, e tudo que vier, que nos faz, primeiro, desagradar a Deus, que a gente mande embora. Mesmo que a gente tenha vontade. E são muitas as vontades. Desde uma pornografia de celular, até furtos,
até coisas que escravizam-nos, como entorpecentes, que destroem família, né? Há uma discussão teológica se cigarro é ou não é pecado. Meus queridos, ainda que não seja pecado, me aponte qual o benefício que é um cigarro para uma pessoa. Você vai ver que não há nenhum benefício. Aí tem aqueles mais estudiosos que dizem, mas aquele teólogo fulano de tal escreveu com um cachimbo na boca. O problema é dele. O pulmão dele foi embora e ele morreu mais cedo. Todo médico que eu vou, a primeira coisa que ele me pergunta é fumante? Não sou não. Pai, então, parabéns. E um dos últimos disse, se você fosse fumante hoje, você não estaria aqui na minha frente. Então, não é uma questão de ser pecado ou não, é o que te faz bem ou não. E um detalhe, nós somos templo do Espírito Santo. E temos que cuidar bem do templo. Assim como eu fico preocupado, às vezes, de cuidar, ficar o melhor aqui, eu fico olhando, às vezes, tudinho. Às vezes vejo o copo jogado aqui dentro, chiclete, eu tiro, boto no lixo, porque eu estou cuidando. Eu tenho que cuidar desse templo que é o principal para o Senhor. Né? Então eu cuido, procuro cuidar. Amém? Então cuide da sua vida, porque você é precioso aos olhos do Senhor e Ele te ama. Nós lemos no início do culto, naquele texto do capítulo 7 de Miqueias, né? Um texto muito gracioso para nós. Então se cuide. Amém? Feche seus olhos.